Damos as boas-vindas a você que resolveu nos acompanhar neste estudo bíblico. Iniciamos hoje mais uma série, desta vez sobre alguns livros do Pentateuco, na realidade, os 3 últimos livros do Pentateuco, que é Levítico, Números e Deuteronômio. Importante você ter em mãos a sua Bíblia para juntos lermos algumas passagens que usaremos como base para o nosso estudo. Importante também orarmos ao Senhor para que Ele nos oriente. Nosso Deus e Pai, nós te agradecemos a oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Queremos te pedir que Tu nos orientes neste estudo e que Tu nos ajudes a colocar em prática aquilo que viermos a aprender. Obrigado pela vida de cada pessoa que nos acompanha. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, vou convidar você para ler comigo os 3 trechos que eu selecionei para o nosso estudo de hoje. O primeiro deles é em Levítico, capítulo 18, verso 3 a 4. Depois nós leremos 2 versículos em Deuteronômio e lá no Evangelho de João, 1 versículo apenas. Vamos lá então, Levítico, capítulo 18, verso 3 a 4. Diz o seguinte: Não façam como se faz na terra do Egito, onde vocês moraram. Nem façam como se faz na terra de Canaã, para onde eu os estou levando. Não andem segundo os estatutos desses povos. Cumpram os meus juízos e guardem os meus estatutos para andarem neles. Aqui então termina: Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Deus falando ao povo de Israel. Vamos agora a Deuteronômio, no capítulo 4, no verso 6 e 8, encontramos o seguinte: Portanto, guardem e cumpram essas leis, porque isso será a sabedoria e o entendimento de vocês aos olhos dos povos, que, ouvindo todos esses estatutos, dirão: de fato, esse grande povo é gente sábia e inteligente. Verso 7, pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos. Essa é então as 2 passagens do Antigo Testamento. E indo lá no Novo Testamento, no Evangelho de João, no capítulo 5, nós vamos encontrar o seguinte, 5 verso 46. Porque se vocês de fato crescem em Moisés, também creriam em mim. Essas são palavras de Jesus. Porque se vocês de fato crescem em Moisés, também creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Vamos lá então? Será que realmente é importante nós, como cristãos, conhecermos os livros de Gênesis, Êxodo, Levítico e Deuteronômio? Certamente que sim. Veremos nessa série de estudos que esses livros contêm revelações do Antigo Testamento, tanto no Antigo Testamento quanto também coisas que se refletem no Novo Testamento. Os 5 primeiros livros da Bíblia formam uma coleção designada como Pentateuco. Penta é a palavra grega que significa 5. E a palavra toda, Pentateuco, quer dizer lei, ensino ou instrução. Desde os tempos mais antigos, essa parte da Bíblia é designada pelos judeus como Torá. Então, temos ou Pentateuco ou Torá, se referem a esses 5 primeiros livros da Bíblia. Cada um desses 5 livros pode ser visto como uma unidade, mas é certo que o conjunto forma uma unidade maior, ou o Pentateuco ou a Torá. Na realidade, há quem afirme que essa divisão em 5 foi muito mais uma questão prática. A questão prática de que os rolos dos manuscritos deveriam ser divididos em tamanhos aproximadamente iguais. Eles precisavam também ser compatíveis com os requisitos de armazenagem e de transporte daqueles tempos. Embora o Pentateuco seja frequentemente referido como Torá ou lei, as leis compreendem apenas uma parte do texto. E isso nós veremos ao longo desses estudos, dessa série de estudos que faremos.
Os 10 mandamentos, por exemplo, são frequentemente chamados de lei, mas eles não são lei no sentido técnico. Por quê? Porque não há nenhuma penalidade ou sanção relacionada a esses mandamentos. Outros grupos de leis que são encontradas no Pentateuco podem ser identificados da seguinte maneira. Há o chamado Livro da Aliança, Êxodo 20 a Êxodo 23, as leis do sacrifício, Levítico 1 a 7, as leis da pureza, Levítico 11 a 15, o chamado Código da Santidade, Levíticos 17 a 26, e o Código de Deuteronômio, Deuteronômio 12 a 26. Note uma coisa interessante, nenhuma lei aparece em Gênesis, apesar de Gênesis fazer parte do Pentateuco, é o primeiro livro da Bíblia. Elas aparecem, porém, as leis, em 4 dos 40 capítulos de Êxodo, na maior parte de Levítico e aparecem ainda em uma pequena parte de Números e em 14 dos 34 capítulos de Deuteronômio. Nesse trimestre, nossos estudos se concentrarão nos 3 últimos livros do Pentateuco, Levítico, Números e Deuteronômio. Nosso foco, contudo, não será exatamente as leis, mas sim outros aspectos, incluindo episódios históricos e exemplos de condutas. Teremos como desafio, certamente, extrair de todo esse conteúdo princípios e ensinos que possam nos ajudar a termos uma vida mais próxima dos propósitos que Deus tem para cada um de nós. Espero que você goste dessa série de estudos que estamos iniciando hoje. No próximo quadro, temos uma primeira pergunta. Quem teria escrito esses primeiros 5 livros da Bíblia? Quem foi o autor do Pentateuco? Apesar de não haver unanimidade quanto à autoria desses 5 livros, há forte consenso de que eles foram escritos por Moisés. É defendido por alguns estudiosos a possibilidade de ter havido acréscimos. Alguns deles podem ter sido supervisionados por Moisés, outros talvez não tenham sido acompanhados por ele. Há que se admitir que pequenos aditivos e reagrupamentos possam ter realmente ocorrido, especialmente a parte que relata a morte de Moisés lá em Deuteronômio 34, versos 1 a 12. Não seria possível que Moisés, já tendo morrido, estivesse escrevendo a sua parte, a sua partida no próprio livro de Deuteronômio. Então, houve certamente algum acréscimo, como nós mencionamos. Destacamos a seguir 3 motivos que nos levam a crer que Moisés foi o autor do Pentateuco. Esses 3 motivos aparecem claramente aí no seu quadro. Primeiro motivo, a formação e o preparo de Moisés. Moisés foi criado e educado no palácio do faraó durante 40 anos. Desde pequenininho, desde recém-nascido, praticamente, ele foi criado no palácio do faraó, na corte egípcia. Nesse ambiente de alta cultura, ele teve uma formação que havia a coisa mais bem elaborada em termos de educação naquele tempo, em termos de conhecimento, estavam disponíveis para Moisés na corte egípcia. E aí vale nós observarmos que Deus utiliza diversos tipos de pessoas, incluindo pessoas altamente qualificadas, como era o caso de Moisés. Os 40 anos seguintes de sua vida, após sua formação na academia egípcia, se é que nós podemos dizer assim, foram passados na terra de Midian. Em seu tempo lá em Midian, Moisés pastoreou ovelhas, sendo exposto a diversos aprendizados práticos. Essas experiências certamente complementaram em muito a sua formação acadêmica. Em termos de conhecimento, seu sogro, Jetro, era um sacerdote de grande sabedoria, tendo inclusive lhe orientado em certos princípios de liderança e princípios de administração de pessoas, que mais tarde Moisés usaria ao longo de todos os anos em que ele conduziu o povo de Israel pelo deserto. Vemos aqui, então, que Moisés foi exposto não apenas a conhecimentos teóricos de alto nível lá na corte egípcia, mas também ele teve a oportunidade de desenvolver experiências de vida valiosas. Isso ocorreu, sobretudo, através de relacionamentos interpessoais que ele teve com os midianitas e com os outros povos ao redor da terra de Midian.
Nesse período, vale dizer também que Moisés aprofundou também o seu relacionamento com Deus, a ponto de ser chamado por Javé para liderar o povo de Israel em sua saída do Egito rumo a Canaã. Então, o primeiro motivo que nós podemos colocar na mesa como favorável a Moisés ter sido o autor do Pentateuco é a formação e o preparo que ele teve. Segundo motivo, declarações encontradas no Pentateuco nos apontam para isso também. Esse é um segundo argumento que nós podemos encontrar, por exemplo, em Deuteronômio 31, 24 a 26. E lá nós lemos o seguinte: tendo Moisés acabado de escrever integralmente as palavras dessa lei num livro, deu ordem aos levitas que levavam a arca da aliança do Senhor, dizendo: peguem este livro da lei e coloquem-no ao lado da arca, da arca da aliança do Senhor. Então, o próprio livro de Deuteronômio fala sobre ele mesmo, sobre o próprio livro da lei, de uma maneira genérica. Terceiro argumento que podemos citar são declarações encontradas no Novo Testamento, das quais nós destacamos duas. A primeira delas se encontra em João capítulo 1, no verso 45, onde nós lemos: Filipe achou a Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei. E a segunda referência nós encontramos também no Evangelho de João, no capítulo 5, verso 46, que diz o seguinte, Jesus falando: porque se vós cresceis em Moisés, como nós já lemos há pouco tempo atrás, se vós cresceis em Moisés, creríeis em mim, porque de mim escreveu ele. Então, o próprio Jesus atesta sobre Moisés ter escrito a lei. No próximo quadro, tem uma outra pergunta que vem à mente aqui, à nossa mente, que é a época do Pentateuco. Quando o Pentateuco foi escrito? Assumindo que o Pentateuco tenha sido escrito por Moisés, ele deve ter sido escrito em algum período entre o Êxodo, entre a saída do início do Êxodo lá na terra do Egito e a sua morte e a morte de Moisés. Gênesis, Êxodo e Levítico, os 3 primeiros livros, devem ter sido escritos durante o período inicial de 1 ano. Esse 1 ano deve ter sido na época em que os israelitas saíram do Egito. Ao sair do Egito, eles andaram por 3 meses até acamparem ao pé do Monte Sinai. E ali, o acampamento onde eles ficaram por 1 ano. Então, nesse primeiro ano, é possível que tenha sido o tempo em que Gênesis e Levítico foram escritos por Moisés. Já o livro de Números e Deuteronômio devem ter sido escritos, ou completados, melhor dizendo, no final dos 40 anos de peregrinação do povo de Israel lá pelo deserto. Essa então, é uma maneira de nós identificarmos quando esses textos foram escritos. Vale dizer que os livros contêm uma progressão tanto cronológica quanto uma progressão teológica. É dito que a teologia, a revelação de Deus na teologia, ela é progressiva. Ela, ao longo do tempo, Deus vai se revelando cada vez mais para as pessoas de um modo geral. Então, nós temos aqui essa sequência, essa progressão cronológica e teológica, e tudo isso, esse conjunto, tem como tema principal o início de uma teocracia. Essa é a grande mensagem, a grande história que nós aprendemos desses livros. E aí, uma pergunta complementar para nós fecharmos esse quadro: será que é importante nós termos a datação, quando exatamente foram escritos esses livros, e o autor plenamente identificado? Será que isso realmente é importante? Vale nós observarmos que não é necessário que nós saibamos a data e a autoria de um livro da Bíblia para poder tê-lo como palavra revelada de Deus. E nem essas informações são relevantes para que possamos aprender dele sobre o que Deus quer dizer para nós. O que importa é que se trata de um conjunto de textos inspirados por Deus com mensagens e ensinos para a nossa vida. Vamos seguindo então. No próximo quadro, nós nos aprofundamos um pouco mais, nós avançamos um pouco mais, abordando a questão do conteúdo, tema e significado do Pentateuco. Muitos estudiosos muitos estudos, melhor dizendo, têm sido feitos para classificar as leis do Antigo Testamento. Alguns autores modernos
classificam essas leis de uma maneira mais ampla, diferente da forma tradicional ou tradicionalmente aceita, que é dividir em assuntos do campo moral, do campo civil e do campo cerimonial. Uma outra classificação, por exemplo, considera dividir em lei criminal, lei civil, leis de família, lei cerimonial, que tem a ver com o culto e com a adoração, leis beneficentes ou humanitárias. Então, outra maneira de dividir. Pode-se dizer que o Pentateuco apresenta 5 temas principais ou 5 partes principais, mais ou menos proporcionais a cada um dos livros que compõem o Pentateuco. Então, Gênesis, ele, por exemplo, fala das promessas de Abraão. Essas promessas se referem à herança de uma terra necessária para o estabelecimento de uma grande nação e para a redenção de todos os povos. Isso se daria a partir de um descendente de Abraão que se tornaria o Salvador. Quando nós vamos para Êxodo, o segundo tema, o segundo livro, a coisa principal que nós encontramos ali é sobre a libertação e a transformação dessa descendência de Abraão. Em termos de transformação, o livro mostra um povo que passa a ter um código de leis com seus aspectos morais, sociais e cerimoniais. Êxodo, portanto, mostra um povo que se transforma. Se transforma como? Ele se transforma de povo em uma nação, né? A nação é mais do que o povo. A nação tem as leis, tem o território, tem o código, e isso tudo vai ser mostrado como que Deus vai desenvolvendo o povo para que ele se transforme numa nação. Levítico, Números e Deuteronômio nós vemos no próximo quadro. Em termos, então, da terceira parte, Levítico, o terceiro tema, o terceiro livro, nós vemos que a cultura de Israel se consolida. E, nesse caso, vamos ver que em Levítico surge um manual de ordenanças para auxiliar o povo a se aproximar do Deus Santo. Através do uso do tabernáculo montado no meio do acampamento dos israelitas, um Deus santo passaria a habitar entre um povo que não era santo, era um povo repleto de pecados. O livro de Levítico começa com o povo hebreu recentemente liberto da escravidão do Egito. Para resistir ao ataque de outras culturas que eles foram encontrando ao longo da sua jornada, eles precisavam aprender as maneiras certas de adorar a Deus. O tabernáculo ou tenda da congregação, ele já havia sido especificado por Deus para Moisés lá no final do Êxodo, mas faltavam alguns detalhes referentes à adoração. Detalhes esses que vão aparecer no livro de Levítico e, em parte, no livro de Números. Levítico, em si, traz orientações sobre culto, fundamenta o Código Civil e regulariza os principais feriados do povo. Mas olha só, nós não podemos limitar Levítico apenas a leis, mas devemos vê-lo como o relato de como Deus fez surgir uma nação. A história dessa nação é sempre ligada às suas leis, ao seu culto, à sua ordem civil. Afinal, é assim que uma nação se transforma. Ela precisa de ter leis, precisa ter códigos, precisa de ter território. O caso do território vai aparecer lá no final, após os 40 anos, onde eles vão então conquistar a terra. E aí a última parte que nós chegamos é a parte onde nós encontramos números, né? Onde é feito um censo. Na realidade, o livro tem como um de seus propósitos registrar o período desde o encontro do povo de Israel com Deus lá no Monte Sinai até a preparação numa região chamada Moabe para a entrada do povo de Israel na Terra Prometida. O livro começa com uma série de orientações a fim de organizar o povo, e para isso é realizado um censo. O povo, então, é organizado. Em termos de transporte, de viagem, de preparo, porque eles iriam caminhar pelo deserto, é estabelecido um esquema de logística, de guarda e transporte do tabernáculo. E por que a importância do tabernáculo? Porque o tabernáculo era uma forma de comunicação entre Deus e o povo. Essa logística do tabernáculo se refere não apenas à tenda em si, ao tabernáculo, mas aos seus componentes sagrados, incluindo a Arca da Aliança.
Muito bem, o terceiro, o quinto tema, que na verdade é o terceiro livro da nossa série, mas o quinto tema do Pentateuco, é o livro de Deuteronômio, ele aponta para a constituição da nação israelita. Finalmente chegamos então a um ponto em que os israelitas se preparam para entrar na Terra Prometida e se deparam com novos desafios. Eram novos inimigos, novas tentações e até mesmo a mudança de liderança. Havia uma nova liderança que surgia, que era a liderança de Josué, porque Moisés estava chegando ao final do seu período. Moisés, então, reúne os israelitas para lembrá-los da fidelidade do Senhor em relação a eles e os encoraja, por sua vez, a serem fiéis e obedientes a Javé naquele momento, naquele presente e também nos anos subsequentes, quando eles viessem a entrar na terra. Esse é o cenário onde se passa o livro de Deuteronômio. Vamos ao próximo quadro? Aqui nós encontramos um assunto que eu considero bastante interessante para a nossa perspectiva cristã, porque fala sobre a relação dos cristãos e as leis do Antigo Testamento. E certamente você vai se achar no meio desse tema que nós abordamos nesse momento. Acontece que alguns cristãos não se sentem confortáveis com certas leis do Pentateuco. Talvez você seja um deles. Além disso, as pessoas em geral tendem a ter diferentes atitudes em relação a essas leis. Alguns buscam segui-las literalmente. Há cristãos, por exemplo, que observam o sábado judaico como um dia de adoração e descanso. Isso é um primeiro grupo de pessoas. Outro grupo de pessoas, aliás, dentro ainda desse primeiro grupo, alguns observam a questão das leis de alimentos limpos, alimentos impuros, não comem carne de porco, só comem outros alimentos, se comerem peixe, só se tiverem escamas e barbatanas. Então, esse grupo assim mais literal, né, podemos identificar como um primeiro grupo. Um segundo grupo que nós podemos identificar são aqueles que nem sequer se interessam pelo Antigo Testamento. Por quê? Porque eles não consideram que as leis do Antigo Testamento têm relevância hoje. Acham que o Antigo Testamento foi cumprido pelo Novo Testamento e, portanto, não querem ler o Antigo Testamento. Há um terceiro grupo, porém, que são aqueles que, e talvez formado pela maioria dos crentes, que reconhecem que o Antigo Testamento ainda é relevante. Esse grupo se interessa em estudar livros como Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E vale notar que as leis do Antigo Testamento, elas ensinam princípios morais. Muitos deles são princípios universais. Princípios universais são aqueles que valem em qualquer lugar e em qualquer tempo. Por isso que eles são importantes, porque podemos extrair desses princípios, vários posicionamentos para a nossa vida na atualidade. Há pessoas que, muitos até dentro e fora do cristianismo, acreditam que o povo de Israel teve que obedecer às exigências da lei para ser salvo. O professor Claude Mariottini, professor de Antigo Testamento, lembra em um dos seus artigos que essas leis não foram impostas a Israel para garantir a salvação deles, e nem eram um conjunto de leis arbitrárias para manter Deus feliz. Em vez disso, as leis foram dadas como modo de vida, foram dadas como cultura, a fim de levar Israel a se relacionar com Deus e, mais do que isso, a mostrar esse relacionamento para as demais nações. Para os cristãos que têm dificuldades em entender o propósito e a utilização das leis do Antigo Testamento, vale observar que em nossos dias essas leis podem ser úteis, como mencionamos rapidamente antes, úteis para balizar e guiar o nosso pensamento, a nossa ação e a nossa ética também. A resposta mais correta a essas leis não é exatamente procurar manter suas regras de forma literal e direta. Por exemplo, há quem pense que viver biblicamente significa tentar manter o maior número possível de regras antigas, simplesmente porque elas estão na Bíblia. Quem se fixa nessa linha, a linha da literalidade, perde a perspectiva de que a lei não era apenas sobre regras, mas era também sobre relacionamento
com Deus. Relacionamento esse fundado na graça e na redenção de Deus, motivada pela missão do povo a viver como povo de Deus. Viver como povo de Deus tinha como implicação adicional contribuir para que o mundo viesse a conhecer esse Deus único, esse Deus vivo. Então, viver biblicamente não é necessariamente seguir a lei literalmente, mas sim, uma vez guiado pelo Espírito Santo, ter uma vida e um caráter moldados pela palavra de Deus. No último quadro, onde nós chegamos à nossa conclusão, vale observar que a presença do Espírito Santo na vida do crente permitirá uma leitura da lei dentro da perspectiva da graça e não apenas na letra da lei. Por exemplo, um dos temas centrais em Levítico é a expiação dos pecados por meio do sistema sacrificial. Em Levítico 17:11, relata-se que a vida estava no sangue, tanto na vida do animal quanto a vida das pessoas. Era através da entrega substitutiva do sangue do cordeiro no processo de sacrifício, que representava a vida do adorador, que ele tinha seus pecados perdoados. Entregar o sangue do animal pelo ofertante na forma substitutiva do sangue do cordeiro, que era usado no sacrifício, simbolizava o ofertante entregar a sua própria vida. Se ele entendia que a sua vida estava no sangue, se ele queria entregar a sua vida a Deus, ele teria que entregar o seu sangue a Deus. Mas se ele fizesse isso, ele morria. Então ele usava o sacrifício substitutivo e entregava o sangue do animal que representava a sua vida. E olha, representar a vida significa representar a vontade também. Então, naquele sacrifício, ele estava entregando a sua vontade nas mãos de Deus, para que Deus o guiasse, para que Deus o dirigisse, para que Deus o abençoasse. No Antigo Testamento, era o sangue do cordeiro que fazia a expiação do pecado. No Novo Testamento, o cordeiro é Jesus. Esse é o cordeiro do mundo, é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Através do sangue do cordeiro derramado na cruz, a pessoa que crê em Jesus como Salvador e Senhor pode ter seus pecados perdoados e, com isso, ela é salva para a vida eterna. E isso é pura graça de Deus. Então, nós temos essa sinalização da salvação e da graça de Deus que começa lá no Antigo Testamento. O estudo desses livros será um desafio se quisermos encontrar relevância deles para a nossa vida. E certamente nós encontraremos. Finalizando, nossa expectativa agora é que ao longo dessa série de estudos nós possamos transportar os ensinos lá do Pentateuco para o nosso tempo. Esse será um desafio tanto para mim quanto para você. E espero que você nos acompanhe em todos esses estudos, em toda nossa série. E eu deixo com você o texto de Deuteronômio 4, capítulo 4, versos 6 e 8, que ele nos diz o seguinte: portanto, guardem e cumpram essas leis, porque isto será a sabedoria e o entendimento de vocês aos olhos dos povos, que ouvindo todos esses estatutos dirão: de fato, este grande povo é gente sábia e gente inteligente. Ficamos hoje por aqui, espero que você tenha gostado desse estudo. Se gostou, fale dele para os seus amigos. No próximo quadro, você verá todo o panorama desta série de estudos que nós preparamos para os meses de janeiro, fevereiro e março. Fale do estudo para os seus amigos e espero encontrá-lo numa próxima oportunidade. Um grande abraço.